Saúdo aos irmãos nessa manhã com a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos orar, vamos falar com Deus, vamos se ligar nos céus, né? Estamos iniciando mais uma escola dominical. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer nessa manhã pelas tuas bênçãos, tua graça, as maravilhas do Senhor na nossa vida. E as vitórias alcançadas durante essa semana, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela vida de Léo, que completou o ano ontem. Que o Senhor esteja abençoando a ele, a sua vida, a sua família, seu filho, Senhor, sua esposa e todos os aniversariantes dessa semana, ó Pai. Que cada um sinta-se abraçado e homenageado por Ti. Queremos te pedir, ó Deus, também que todos que estão reunidos, Senhor, na frente da televisão, do celular, do tablet, seja qual instrumento eles estiverem usando, eles possam se focar, se concentrar, ó Deus amado, em Te cultuar nesta manhã e aprender um pouco mais de Ti, da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos ler a palavra do Senhor, né, que diz em Romanos 8:37, né, falando da lição 9, que estaremos trabalhando nessa manhã, que fala sobre como vencer as oposições à obra de Deus. Amém? Romanos, capítulo 8, versículo 37, diz assim a palavra do Senhor: Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém? Vamos dizer mais uma vez? Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém? Romanos 8:37. Vamos também cantar o hino do cantor cristão 422, Trabalho Cristão. Vamos lá? Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, com o Mestre seguir no caminho dos céus, com o seu bom conselho, vigor renovar e fazer prontamente o que Cristo mandar, no labor com fervor, a seguir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar, os famintos fartar, para a fonte os sedentos depressa levar. Só na cruz do Senhor nossa glória será, pois Jesus salvação pela graça nos dá. No labor com fervor, a servir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar para Cristo Senhor, contra o reino das trevas será vencedor. Ele então para sempre exaltado será, pois real salvação pela graça nos dá. No labor com fervor, a servir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, que coroa real nos dará lá no céu, na mansão dos fiéis o descanso será, pois Jesus salvação pela graça nos dá. No labor com fervor, a servir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor.
amém, né? E é assim que os irmãos têm trabalhado na obra do Senhor, né? Durante essa semana, a semana passada e a retrasada, e ainda ontem tivemos aqui os irmãos na igreja trabalhando na obra do Senhor, e o Senhor tem ficado feliz com a igreja de Coqueiral, né? Trabalhando na obra do Senhor e aprendendo também nas lições da escola dominical, não é? Que a gente tem que vencer as oposições, né? Os pensamentos contrários. E isso aconteceu lá com Neemias, e logo mais a gente vai estar vendo mais alguma coisa sobre as vitórias que Neemias alcançou ali, né? Mesmo vindo oposições a esse trabalho que também era direcionado por Deus. Vamos ainda abrir a palavra do Senhor em Neemias capítulo 4, versículo 8 até o 20. Amém? Rapidinho nós vamos fazer essa leitura, e ela diz assim: e ligaram-se entre si todos para virem guerrear contra Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Porém nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite. Por causa deles, então, disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que haviam entre eles, 10 vezes nos disseram: de todos os lugares tornaram contra nós. Então os guardas nos lugares baixos, por detrás dos muros e nos altos, e pus ao povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. E olhei e levantei-me, e disse aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo: não os temais, lembrai-vos do grande e temível Senhor, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que, desde aquele dia, metade dos meus servos trabalhavam na obra, e metade deles tinham as lanças, os escudos, os arcos e as couraças, e os líderes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com uma das mãos faziam a obra, e na outra tinham as armas. E os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida aos lombos, e edificavam. E os que tocavam a trombeta estavam junto comigo. E disse eu aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe uns dos outros. No lugar onde ouvides o som da trombeta, ali vos ajuntareis conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Amém? Diga comigo: o meu Deus pelejará por mim. Não sei qual é a dificuldade que você está tendo, que está vivendo hoje, mas Deus pelejará por você. Amém? Então vamos orar? Vamos orar pela nossa igreja, a nossa liderança, e orar também logo em seguida por missões locais e a nossa EBD também, né? A reforma da igreja e a nossa aula de hoje. Oremos comigo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer pela nossa igreja, pela liderança que tem se reunido, que tem resolvido muitas coisas, Senhor, nesses dias de pandemia, nesses dias tão diferentes que estamos vivendo, Senhor. Mas o Senhor tem direcionado o teu povo a fazer a tua obra conforme a tua vontade, Pai. Pai, desce aos nossos corações os teus planos, os teus propósitos, os teus ensinamentos para esse momento, e que a nossa liderança esteja toda com um só pensamento, Deus, trabalhando na tua casa, trabalhando na tua obra, na vida espiritual de cada ovelha da igreja de Coqueiral.
Senhor, movidos pelo Teu Espírito Santo, não se aparte, ó Deus, do nosso pensamento, nem da nossa boca, a Tua palavra, possamos ser o tempo todo direcionados, Senhor, e também estar nos alimentando dela diariamente, os Teus louvores possam estar em nossos lábios, as orações, Senhor, feitas a Ti, o Senhor tem respondido, que possamos nos sentir fortalecidos, Senhor, a cada manhã, conforme diz a Tua palavra. Também coloco diante de Ti, Senhor, as missões locais, Senhor, cada projeto da Tua igreja, o trabalho de auxílio, com as cestas básicas, as famílias que estão sendo socorridas, o projeto ali, ó Deus amado, da Casa de Recuperação, seja também com o Guedo, Senhor, e os seus projetos, Senhor, aquilo que o Senhor tem colocado em seu coração para fazer nesse momento, assim que a situação vai permitindo, ó Pai. Roberta também com o seu trabalho na igreja, Senhor, multiplica coqueiral, que o Senhor possa estar direcionando em cada detalhe, Senhor, de como chegar a Tua palavra e o sustento material, Senhor, a cada criança, a cada adolescente. Seja também, ó Deus, com a reforma da nossa igreja, seja, Senhor, com cada pessoa que está trabalhando. Te louvamos em todas as circunstâncias, Senhor. Perto quer estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não te adorar. Tudo que há em mim te ofertar, Senhor. Quero te ofertar. Mas ainda é pouco. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei,
quero estar. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, Senhor. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei Somente a ti. somente a ti, Jesus. Somente a ti. Jesus. Somente a ti. Somente a ti, Jesus. Aleluia. Te louvamos, Senhor. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Com ti fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, o meu canto te louvarei. Eu te louvarei. Te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei. Te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Com ti fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei. Te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu
te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. Com seu precioso sangue, tão alvo assim o tornou. E diz em sua palavra que em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei, e a vida eterna eu ganhei. Título da lição: Gideão, um servo valoroso. Memorizando: quando as pessoas honestas chamam o Senhor, Ele as ouve e as livra de todas as suas aflições. Salmos 34, 17. A paz do Senhor, classe juniores, tudo bem com vocês? Nós somos gratos a Deus por mais um dia de vida, né? Nós estamos mais um domingo reunidos para aprendermos essa lição. E antes de nós passarmos por esse momento tão importante que é a lição da escola bíblica, a gente vai fazer uma oração. Vamos orar juntos e pedir a Deus que Ele nos dê graça, discernimento e que tudo que a gente venha aprender aqui a gente possa colocar na nossa vida. E hoje quem vai dar a lição, depois que a gente fazer a oração, vai ser a Prof. Lourdes, tá? Vamos fechar os olhos e falar com Deus. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos por mais este momento tão precioso de estarmos na Tua presença para juntos aprendermos a Tua palavra. Abençoa a classe juniores, cada um, Senhor Jesus, que está nos seus lares, com seus familiares. Contempla essas crianças, Pai, protege elas diante de Ti. Coloca, Senhor, no coração delas, no pensamento de cada criança, o desejo de estudar a Tua palavra, o desejo, Senhor, de conhecer a cada dia mais e mais a Ti. Também entregamos todos os familiares, Pai, diante da Tua presença. Também quero Te agradecer pelos pastores, os obreiros, as famílias da nossa igreja. Nós levamos tudo diante de Ti, em especial a vida da Prof. Lourdes, que estará, Senhor Jesus, ministrando a Tua palavra nesta manhã. Pai querido, eu Te agradeço pela minha vida e por tudo que Tu tens feito, para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Amém. Fiquem com Deus, um abençoado domingo para vocês. Olá, meus queridos juniores. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. E já oramos, já agradecemos a Deus por mais esse domingo e vamos à lição. Hoje a lição trata de uma... Eu sempre costumo dizer que todos aqueles heróis que nós estamos estudando são fantásticos, porque são verdadeiros, né? São histórias reais que aconteceu. E esse Deus
que eles, né, estavam lá com eles, está com nós hoje, é o mesmo. E o objetivo dessa lição é que nós temos que ter a certeza que o nosso Deus, Ele faz com que nós possamos a cada dia ser valorosos, corajosos e fortes com Ele na nossa vida. Esse é o nosso objetivo. E o Memorizando, né, vocês com certeza estão acompanhando também na revista que está lá em Salmos 34:17, certo? Então o nosso personagem hoje é o Gedeão. E ele teve assim uma situação, não só uma, mas diversas, né? Mas a que mais eu sempre fico pensando nas situações que ele enfrentou foi que ele teve que enfrentar uma guerra muito desigual. E foi mesmo só a confiança de Deus. Mas para iniciar, aquele povo, né, lá de Israel, ele desobedeceu a Deus. E eles estavam adorando falsos deuses. E por essa razão, os midianitas, né, eles vinham e eles dominavam, né? Eles estavam dominando por 7 anos. E os israelitas viviam escondidos. Por quê? Porque eles tinham medo. Tudo que eles semeavam, tudo que eles haviam plantado, eles vinham lá e roubavam deles. Então o povo de Israel se arrependeu e pediu socorro ao Todo-Poderoso. E o que será que aconteceu? Vocês aí sabem, né? Quando nós clamamos ao nosso Deus, que independente das circunstâncias, esse Deus, ele nos atende. Então o Gedeão estava escondido, malhando trigo lá no lagar, quando um anjo apareceu e disse para ele: você é valoroso, o Senhor está com você, vai com a tua força e livra os israelitas. Então o Espírito Santo revestiu Gedeão e ele destruiu o altar de Baal. E Gedeão orou, pediu a Deus que aquela situação realmente, né, fosse banida da vida dos israelitas. E de manhã, né, o Senhor já tinha enviado aquele anjo para falar com ele, mas vamos pensar assim, ó, que para Gedeão não era fácil toda aquela situação. E ele não duvidou, mas ele fez uma prova com Deus. Ele pediu para Deus, né, que de manhã, se o orvalho, né, de manhã estivesse molhado e somente a lã seca, não é que ele ia confiar mais, mas era prova que Deus estava com ele. E vamos ver se aconteceu. Ele foi lá e olha só o que aconteceu. A lã estava seca e a terra estava toda molhada com o orvalho. Mas Gedeão pediu a Deus para Deus não ficar zangado. Mas ele queria fazer mais uma prova com Deus. Se realmente era para ser ele aquele que ia ser usado para libertar aquele povo. Então ele disse para Deus: agora eu quero diferente. Eu quero que a terra fique seca e que a lã fique molhada. E aconteceu, né? Que a lã estava molhada, ó. A lã estava, ó, molhada e a terra estava seca. E Gedeão, ele creu, né? Ele agradeceu a Deus e com muita fé e sabedoria, ele precisava ter certeza daquela chamada dele. E em seguida, Gedeão convocou os israelitas para irem à guerra. E disse, né, para irem à guerra confiante. Mas aí Deus também falou com ele. E disse assim: Gedeão, tem muita gente. E eles vão pensar que vocês vão vencer os midianitas porque tem muitas pessoas, né? E aí ele disse para as pessoas: quem está com medo, volte. E aí voltou muita gente. Imagina, era 22 mil homens. Era muita gente. E aí voltaram. E daí só ficou 10 mil. Mas ainda era muita gente. Foi aí que Gedeão seguiu a orientação do Senhor e mandou que todos fossem beber água. Contudo, apenas 300 homens levaram a água até a boca. Ó, pegaram do rio e levaram até a boca. Os demais lamberam a água, como os cães, né? Lamberam. Como é que os cães tomam água, né? E aí, Gedeão pediu que eles retornassem. Antes da meia-noite,
Gedeão e seus homens chegaram perto do acampamento dos inimigos e tocaram as cornetas. Mas pensa vocês, olha, meus amados juniores, eu sempre costumo dizer que vocês são inteligentes, né? Mas olha no momento daquele, com as cornetas. Corneta é o quê? É aquele instrumento de sopro usado sempre, né? Em âmbito militar. Então aquela corneta era para eles tocar. Mas será que isso ia dar certo? Será que alguém poderia pensar como vai ser isso? Então eles enfrentaram, eles quebraram os jarros com as tochas acesas e gritaram: espada do Senhor e de Gedeão. Deus fez com que os inimigos atacassem uns aos outros com as suas espadas, e muitos fugiram gritando. Os israelitas perseguiram e derrotaram todos os midianitas. Houve paz, meus amados. Durante 40 anos, enquanto Gedeão viveu, teve paz, né? Então, o que nós tiramos para a nossa lição? Que nós temos o nosso valor, mediante mesmo as nossas limitações, mediante as coisas que nós somos limitados. Todos nós temos nossas fragilidades. E com certeza com Gedeão também não era diferente. Tanto que ele pediu prova. Agora vocês podem perguntar, mas nós também podemos fazer essas provas com o nosso Deus? Claro que sim, mas só que cada coisa, meus amados, nós temos que ter certeza que o Senhor vai lidar com as circunstâncias. Mas então se eu fizer vai dar certo? Pode dar, com certeza dá. Mas o Senhor, Ele quer de nós uma dedicação, que nós venha ter intimidade, porque Ele enviou o seu Filho para nos resgatar. Todos nós precisamos ter um encontro com Jesus. Então é para isso e por isso que Deus enviou o nosso amado Jesus, o Rei do Universo. Então nessa manhã, o que nós devemos ter na nossa mente, no nosso coração, é que o Senhor vai usar nós, da nossa maneira que somos, com todas as nossas limitações, mas nos dedicando a Ele, confiando nele, porque naquele tempo, com certeza, né? Como nós já falamos antes, Gedeão teve dúvidas, teve medo, mas ele escolheu aquele homem para livrar lá aquele povo. Claro que nesse vídeo não dá para nós contar toda a história, mas aí vocês, lá em Juízes, a partir do capítulo 6, tá a história toda o que Gedeão passou, certo, meus amados? Então, assim como Gedeão, né, nós também temos um valor especial e Ele quer que nós sejamos corajosos, que nós assim, hoje nós não vamos lutar contra as pessoas, não existe guerra, mas tem uma guerra que é contra um inimigo, que é o quê? O pecado, os demônios, e é com essa guerra que nós não vimos, mas existe uma guerra, que nós temos que falar sempre a verdade, sempre pedir ajuda para o Espírito Santo para nós nos mantermos fiel a Deus, mesmo diante das circunstâncias agora que nós não estamos podendo nos ver, mas nós temos certeza que tudo isso vai passar e que o Senhor está no controle. Eu quero deixar um abraço para vocês, quero deixar que vocês tenham um domingo abençoado, uma bênção especial para vocês e que Jesus continue abençoando vocês, que vocês possam se dedicar, mesmo durante a semana, com as aulas de vocês tirem um tempo para estar meditando na palavra do Senhor. Ela é a nossa bússola inerrante. Vamos orar, deixo um abraço para vocês e um bom domingo. Soberano Jesus e eterno Pai, nós queremos, Senhor, continuar te agradecendo, te louvando, exaltando o teu nome. Obrigado, Jesus, pelos nossos juniores. Toma nas tuas mãos santas, Senhor, a vida deles. Toma nas tuas mãos seus familiares. Quero levar na tua presença também os nossos líderes, nossos pastores. Abençoa a família da fé. No nome de Jesus, muito obrigado. É o que te agradecemos a todo momento, Jesus, por o Senhor ser o dono da nossa vida. Amém. Com
Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Graças a Deus por mais uma escola dominical. E hoje, 30 de agosto de 2020, vamos tratar a lição de número 9. Lição que tem por tema Como vencer as oposições à obra de Deus. E eu convido os amados a abrirem suas Bíblias. Vamos para a nossa leitura lá no livro em Neemias. Vamos ler dois textos, Neemias e 1 João. Neemias capítulo 4, do versículo 8 ao versículo 20. Será a nossa primeira leitura. Uma leitura um pouco extensa, mas vale a pena a gente acompanhar, porque é o texto base da lição. Neemias 4, 8 em diante diz assim: E ligaram-se entre si todos para virem atacar Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos um guarda contra eles, de dia e de noite por causa deles. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos acarretadores, ou seja, dos homens que carregavam, E o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. 11. Disseram, pois, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. O 12. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que de todos os lugares tornavam a nós. Pelo que pus guarda nos lugares baixos por detrás do muro e nos altos. E pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. E olhei e levantei-me, e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. O 15. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já sabíamos e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que, desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos e as couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra, e na outra tinha as armas. E os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida aos lombos, e edificavam. E o que tocava a trombeta estava junto comigo. Isso é Neemias falando, O 19. E disse eu aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe um dos outros. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco. O nosso Deus pelejará por nós. E aí, vamos para 1 João 4, versículo 4 e 5, versículo 5. O 4 diz assim: filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. O 5, capítulo 5, versículo 5. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Amém. Então vamos fazer a introdução do nosso texto, Como resistir à oposição à obra de Deus. E aí observamos, como a construção dos muros em Jerusalém provocou uma dura resistência, da parte dos samaritanos. Ou seja, quando os samaritanos perceberam que os judeus estavam ali com toda a força e vigor para construir os muros, veio uma dura resistência. E aí as diferentes formas, vamos analisar, nesse estudo nosso, as diferentes formas de ataque
e o modo como os judeus conseguiram vencer esses ataques. O primeiro ponto da nossa lição é qual a procedência destes ataques. Então, primeiro é que a Bíblia revela a verdadeira força por trás destes ataques. Lá em Efésios, capítulo 6, abramos a nossa Bíblia, Efésios capítulo 6, o versículo 12, olha o que é que diz, um texto muito conhecido. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, como está aqui escrito em Efésios, a nossa luta é, antes de tudo, uma luta espiritual, não é? Qual, então, a orientação que a Bíblia dá diante dessa luta? Bom, a Bíblia nos diz, não é, que, portanto, tomai a armadura de Deus, para que com a armadura de Deus nós possamos, não é, resistir no dia mau, ficar firmes, tá? Ou seja, a Bíblia não aconselha a fugir da luta, mas a Bíblia nos orienta a ficar firmes, resistir e vencer, não é? Isso a gente consegue perceber lá em Tiago, capítulo 4, versículo 7. E aí, nesta luta contra o mundo invisível, qual é a arma mais eficaz? Meus irmãos, a arma mais eficaz é a fé, tá? E aí, 1 João, capítulo 5, versículo 5 que a gente leu, diz, né? Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então, a fé, né? Ou seja, pela fé, nós experimentamos a operação do Espírito Santo em nossa vida. Precisamos ter fé para tudo, né? Jamais devemos permitir que alguma coisa venha abalar a nossa fé, porque sem fé, como diz o texto, é impossível agradar a Deus. Bem sabemos que há momentos que a nossa fé estremece, mas precisamos estar firmes, precisamos seguir em frente, não é? Mirando no alvo que é Cristo. E aí, nesta luta, se estamos no mundo espiritual, uma luta espiritual, as armas também, elas devem ser espirituais. 2 Coríntios capítulo 10, vejamos aqui, 2 Coríntios capítulo 10, o versículo 4 diz: pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Só as armas espirituais atingem e alcançam os reais inimigos. Precisamos guerrear com a arma certa. As armas desse mundo, elas são insuficientes para essa batalha espiritual que a igreja enfrenta, que nós muitas vezes enfrentamos. Temos que lutar com as armas que Deus ele nos possibilita, as armas espirituais. E aí, voltando, né, ao texto, aí em Neemias, o inimigo procura atingir a nossa fé. Ele vai na nossa coluna, naquilo que nos dá sustentação. O inimigo ataca, por exemplo, os judeus, e nos ataca também com a arma do desprezo, não é? Os samaritanos diziam para os judeus, com desprezo, o que fazem estes fracos judeus? Né? E aí, quando o crente é tentado a se comparar com o inimigo, com certeza ele está em perigo. Quando, por exemplo, os 10 espias disseram, não poderemos subir contra aquele povo porque é mais forte do que nós, não é? Quando Moisés mandou Josué, os 10 espias, olhar para que eles pudessem passar. Josué e Caleb viram que era um povo forte, o povo que eles teriam que lutar. Mas Josué e Caleb teve fé e disse, não, é possível a gente vencer. Já os outros disseram, eles são fortes, são maiores do que nós, têm armas mais poderosas. E aí os israelitas, eles recusaram-se a subir, recusaram-se a dar ouvidos à mensagem de fé, transmitida por Caleb, que dizia, veja que Caleb não olhou
para o obstáculo, engrandecendo ele. Caleb chegou a dizer: certamente prevaleceremos contra ela, contra aquela terra, e venceremos aquele povo. Mas os espias, eles não olharam com os olhos da fé. E aí o desprezo, né? O inimigo, ele ataca com o desprezo, com a arma do desprezo. O inimigo também ataca com a arma do escárnio, tá? E aí trata-se de uma arma que os inimigos da obra de Deus, eles têm usado em todos os tempos. O escárnio, né, seria também o menosprezo, tá? Quando os servos de Deus sofrem escárnio, são tentados a ficarem desanimados, né? E aí é importante entender que nem mesmo o próprio Jesus, ele escapou do desprezo, da zombaria, do escárnio. Lá em Mateus capítulo 20, vejamos aí, Mateus 20, o versículo 19, olha o que aqui diz o texto: e o entregarão aos gentios para ser zombado, torturado e crucificado, mas ao terceiro dia ele será ressuscitado. Mateus 20, 19. Agora Mateus 27, versículo 29. Versículo 29. Trançaram uma coroa de espinhos e a forçaram sobre sua cabeça. Puseram em sua mão direita um caniço e, ajoelhando-se diante dele, escarneciam, exclamando: salve, salve, ó Rei dos Judeus, com desprezo, né? Com zombaria. O versículo 39, ainda do capítulo 27 de Mateus: as pessoas que passavam lançavam-lhes impropérios, balançando a cabeça, né? como se reprovassem. Né? Então, veja que nem o próprio Cristo, ele escapou, né, do escárnio. Isto faz parte da cruz que devemos aceitar quando seguimos a Cristo. Moisés, por exemplo, ao olhar a dimensão da tarefa para a qual Deus o chamava, recusou-se a ir, não é? Quando Moisés foi chamado para ser o libertador do povo, ele olhou para a situação, viu que era algo grandioso e, num primeiro momento, Moisés recusou a ir, não é? Quando, porém, Moisés meditou na palavra de Deus e percebeu que Deus iria com ele, que Deus seria a sua boca, Moisés então se animou. Meus irmãos, Deus, ele nos chama para uma grande obra. E muitas vezes essa obra de fato ela é grande. Nós muitas vezes nos achamos pequenos. Mas se Deus, ele nos chama, ele, como diz o texto, ele é fiel, ele nos capacita, tá? E aí quem faz a obra, é isso que a gente precisa entender. Não somos nós. Quem faz a obra é Deus. Neemias foi guiado para motivar o povo para construir o muro, mas a obra ela era feita por Deus. E aí Deus, ele nos usa, não é? Ele nos usa como instrumentos. Então quem faz a obra é Deus, mas ele usa os instrumentos. Que estes, não é? Ou seja, nós muitas vezes pequenos, mesmo diante de uma tarefa grande, mas Deus, ele nos usa como instrumentos. E aí o inimigo, né, ele usa o escárnio, ele usa o desprezo, e o inimigo também usa contra nós boatos e mentiras. Tudo para que a obra ela não avance. Os samaritanos, por exemplo, quando os judeus quando estavam preparados para construir o muro, os samaritanos, eles espalhavam calúnias, mentiras contra Neemias, dizendo que ele pelejava constituir-se ser rei. Ou seja, quando viram Neemias tomar a frente, os samaritanos começaram a dizer: mas olha, está querendo aparecer, ele quer ser rei, é? Vejamos lá em Neemias, capítulo 2, começaram a falar calúnias. Não estava no pensamento de Neemias querer ser alguém importante, ser rei do povo judeu. Estava Neemias ali para fazer a obra que Deus o havia chamado para fazer. Neemias capítulo 2, versículo 19. No entanto,
quando Sanbalate, o Eronita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, tomaram conhecimento desses fatos da construção do muro, zombaram de nós, desprezaram-nos e questionaram: o que é isso que estás tentando fazer? Quereis rebelar-vos contra o vosso rei? Como se Neemias quisesse ocupar o lugar do rei, ser alguém mais importante. Então, Neemias ele respondeu: de tudo que dizes, Neemias 6, capítulo 6, versículo 8, Neemias disse: de tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tu, do teu coração, o inventas. Ou seja, Neemias o confrontou, dizendo que aquilo ali não era verdade, que aquilo ali era mentira. E aí, os judeus persistiram. Os judeus não desanimaram, não desistiram, apesar das armas que foram usadas contra ele, do desprezo, do escárnio, do boato, da mentira. Eles poderiam, do primeiro problema, no primeiro obstáculo, os judeus eles poderiam recuar. Mas Neemias estava firme porque sabia que Deus o havia chamado. Depois que Moisés aceitou a grande obra de libertar o povo, Moisés foi até o fim, porque sabia que Deus estava com ele. E aí, qual o segredo da vitória de Neemias e dos judeus? Os judeus venceram porque tinham certeza de que estavam na vontade de Deus. Neemias disse aos seus inimigos: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. Neemias 2, o versículo 20. Então Neemias tinha certeza que a vitória deles e a prosperidade vinha da parte de Deus. Neemias sabia que o Senhor Neemias sabia que Deus o havia enviado para Jerusalém e que Deus ele pelejava por eles. Neemias estava certo de que Deus estava com ele, porque esta certeza de Neemias evitou com que Neemias se precipitasse. Quando nós temos a confirmação e a certeza de que Deus ele está ao nosso lado, nós evitamos precipitações que muitas vezes acabam sendo extremamente prejudiciais. Neemias, com aquele abalo, com a pressão, com o escárnio, com a mentira, ele poderia ter recuado, se precipitado e poderia ter dito: vamos dar uma parada, realmente a turbulência está grande, depois nós voltamos. Essa era a vitória do inimigo. Mas Neemias, como ele tinha certeza de que Deus estava com ele, ele não se precipitou em desistir, pelo contrário, ele se manteve firme. E aí os judeus venceram, porque além de estarem firmes, os judeus eles venceram porque venceram pela oração. Neemias era homem de oração. Aquele que ora, coloca a sua dificuldade diante de Deus, diante do Senhor. O texto bíblico é muito claro quando diz: orai sem cessar. E aí, outra parte importante nesse quesito de oração é persistir em orar, ainda que o diabo procure tornar pesada e difícil a oração. Ou seja, Daniel orou 21 dias e veio a resposta. É orar até que venha a resposta. A resposta a Daniel só veio depois de 21 dias. Jesus orou 3 vezes sobre a mesma coisa. Paulo também orou 3 vezes até que Deus lhes respondeu. Elias orou 7 vezes para que chovesse e choveu. Então, na verdade, meus irmãos, nós não podemos desistir nem parar de orar. E se a gente ainda não conseguiu, se a gente ainda não recebeu aquilo que a gente está pedindo a Deus, que a gente continue orando. Daniel orou 21 vezes, Elias orou 7, Paulo orou 3, Jesus orou 3, ou seja, com o mesmo propósito, e que não desistamos. Neemias, por exemplo, colocou o povo em oração e ação, porque enquanto em uma mão eles estavam fazendo a obra, construindo, na outra eles estavam preparados para lutar. Então é também extremamente importante que nós estejamos
prontos para lutar, fazendo a obra, mas preparados para a luta. O povo estava com lanças, com arcos na mão, e na outra estava com a colher de pedreiro, estava com a pá, e estava trabalhando, fazendo as duas coisas, porque nem a obra podia parar, nem eles poderiam ficar despreparados. E além disso, estavam ainda orando, porque eles sabiam que a oração era extremamente importante. O Espírito Santo, ele não se preocupa acerca da posição de nosso corpo. Se a gente está orando ajoelhado, deitado, em pé. Quando aqueles homens judeus estavam construindo um muro, com arma de um lado, o instrumento de outro, o instrumento de pedreiro, né? Eles estavam orando naquela situação, não é? Aquele é o jeito que eles podiam orar, então eles estavam. O mais importante é que a oração seja feita, independente como ela seja feita, se seja ajoelhado, deitado ou em pé. O mais importante é que estejamos diariamente com uma mente voltada para o Senhor. E foi exatamente com a oração, com a persistência, com a luta, que os judeus eles conseguiram se opor aos inimigos e reconstruir, né, o tão sonhado muro. O muro representava força, o muro representava a vitória daquele povo para a cidade. Então, como vencer as oposições à obra de Deus? Através da força, através da oração, através da luta, porque eles não pararam de lutar, da persistência e, acima de tudo, lógico, através da confiança no Senhor. Amém? Então, como vencer as oposições à obra de Deus? Na oração e também na ação. Precisamos dos dois. E, logicamente, primeiro de tudo, confiando de que Deus é Ele que peleja por nós. Amém? Que Deus nos abençoe. Não é? Vamos orar agradecendo a Deus por mais uma escola dominical. Deus eterno e maravilhoso, te agradecemos, ó Pai, por esta oportunidade de mais um estudo, ó Pai. Continua abençoando o teu povo, dando força para que nós não venhamos a parar no meio da obra, mas que o Senhor nos dê força para continuarmos fazendo a grandiosa obra de pregar o Evangelho. Continua abençoando a tua igreja, dando força aos teus servos que estão à frente do teu trabalho, ó Pai. Continua abençoando a Igreja Batista Nacional e Coqueiral. Abençoa aquela igreja, porque tu sabes, ó Pai, quão grande é a obra que nós estamos enfrentando para organizarmos o nosso tempo. Continua abençoando o teu povo. Esta é a oração que te fazemos em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Até a próxima.